Então, como nós estávamos vendo no artigo 291 do Código Civil, ocorrendo várias seções do mesmo crédito, prevalece aquela que se completar com a tradição, a entrega do título do crédito cedido. Porque nós já vimos que a cessão de crédito é um negócio jurídico. Se a cessão de crédito é um negócio jurídico, significa que ela tem autonomia. Então vamos lá, eu sou credor de uma dívida de aluguel, por exemplo. Ora, o que é que gerou aquela dívida? Foi o contrato de aluguel. Então nós temos lá o contrato de aluguel, que é da onde gerou aquela obrigação. Eu tenho verbas a receber, eu posso ceder esse crédito para outra pessoa. Então eu faço, tem lá o contrato de aluguel, eu faço um outro negócio jurídico chamado cessão de crédito, na qual eu cedo os créditos daquele contrato para um novo credor, o cessionário. O que é que o artigo 291 está dizendo? Que se ocorrer várias cessões, muitas cessões de crédito, a que vai prevalecer, a que vai ter validade, é aquela em que houve a cessão de crédito e houve também a entrega do título, do caso do contrato. Nesse caso aqui que nós estamos tratando do contrato de locação. Então nós temos um negócio jurídico que é a cessão de crédito e nós temos um outro negócio jurídico que foi o que gerou as obrigações, porque são negócios jurídicos independentes. Eu posso ter várias cessões de crédito, mas ocorrendo essas várias cessões de crédito, vai prevalecer aquela em que, junto com o instrumento de cessão, esse negócio jurídico, também foi entregue o contrato que gerou, que originou aquela própria obrigação. Aí a gente vai para o artigo 292. O que é que estabelece 292? Estabelece 13 possibilidades. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo. Então vamos lá, eu fiz a cessão do meu crédito para João, Maria ainda não foi notificada, se Maria me pagar, acabou, está extinta a relação obrigacional e o cessionário não vai ter direito a nada. Segunda hipótese, no caso de mais de uma cessão notificada, ou seja, eu cedi para João, João cedeu para José, e essas cessões foram notificadas para o devedor, se todas elas forem notificadas, o que vai valer, a que vai prevalecer, é aquela cessão em que foi também juntado, entregue o título que gerou a obrigação. No caso dessa discussão que a gente estava falando aqui do contrato de locação, o contrato de locação em conjunto com aquela cessão de crédito. Terceira hipótese, quando o crédito constar da escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação. Ou seja, se nós tivermos várias sessões, e essas várias sessões foram notificadas, prevalecerá a sessão que foi feita através do instrumento público, no caso do caso dessa sessão ter sido feita através de instrumento público perante o cartório de registro de título e documentos. Então o artigo 291 e artigo 292 estão tratando das possibilidades de quando houver mais de uma sessão de crédito. Então, quando houver mais de uma sessão de crédito, regra geral, prevalecerá aquela que, junto com o título, com a sessão de crédito, foi entregue, tradição, artigo 291, o próprio título que gerou aquela obrigação. E o artigo 292 traz outras hipóteses. Quando você, como devedor, fizer o pagamento antes da notificação, o pagamento está válido. Se houver mais de uma notificação, valerá aquela sessão em que ela foi acompanhada do próprio título gerador da obrigação. Ou, caso ocorra várias notificações com várias sessões sem a entrega do título, prevalecerá aquela sessão que foi feita através de instrumento público previsto lá na Lei de Registro Público, feito diretamente no cartório de títulos e documentos. Então, os artigos 291 e 292 tratam justamente da multiplicidade de sessões. O artigo 293 é aquilo que nós já tratamos. Independentemente da notificação do devedor, o credor, o cessionário, o credor novo, pode praticar os atos necessários para a manutenção daquele direito cedido. Nós já vimos que o STJ entende, inclusive, que é possível que esse cessionário, mesmo que o devedor não tenha sido notificado, possa inscrevê-lo no SPC e no Serasa. Isso significa praticar os atos necessários para a manutenção e conservação daquele crédito cedido. É isso que trata aí o artigo 293, tá?
O artigo 294 estabelece que o devedor pode opor ao cessionário, cessionário é aquele novo credor, as exceções são as matérias processuais ou de direito material de defesa em caso de execução. Então o devedor pode opor ao cessionário, que é um novo credor, né, as exceções que lhe competirem, ou seja, prescrição, decadência, novação, compensação, né, as exceções quanto aos vícios do negócio jurídico, se houve vício quanto ao erro, enfim, dolo, coação, bem como as exceções no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, o devedor tinha contra o cedente. Então, o devedor que for executado pelo cessionário, ele pode opor contra o cessionário as exceções que lhe são próprias, mas ele pode também opor contra o cessionário as exceções que eram cabidas contra o antigo credor, no caso o cedente, quando houve o conhecimento dessa cessão do crédito. Então, ele pode alegar tanto as exceções que são próprias contra o cessionário, quanto as exceções que foram dirigidas ao cedente, desde que